Olá, concurseiro, concurseira, mais uma dobradinha. Tudo bem, Laércio, meu amigo? Sempre bem? Em clima de Copa, mais ou menos, né? Não é bem assim. Bom. O papo é sobre. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar o título para esse encontro de... Por favor. Teve Copa? TV Copa. Exatamente. Boa. Porque, olha só, a grande discussão nesse país foi não vai ter Copa. Sim. Foi uma coisa sensacional que mexeu com toda a população em nosso país, nos causou discussões contra, a favor, e é importante mesmo discutir, não temos que fugir disso de forma nenhuma, mas mostrou uma faceta que nós não estávamos acostumados, né, em termos de país. Receber um evento desta monta, espetacular, o mundo está vendo isso, o mundo admirado com as coisas que aconteceram e com também o nosso improviso em muitos casos, uma discussão tremenda. E também a questão de ter uma instituição representada pela Presidência da República, a questão das vaias, tudo isso que com certeza vai chamar a atenção das bancas em redação por esse país. Questões já são cobradas. Em vestibulares, a PUC no Paraná fez uma questão relacionada à Copa, mas não há dúvida que vai inspirar também a banca para uma redação. Com toda certeza, Lécio. Essa temática ela é bastante relevante porque há muitas opiniões acerca do evento Copa do Mundo, um evento esportivo, ao mesmo tempo divide a população, né? Cultural, divide sim. E muitos de nós nos colocávamos contra ou a favor. Este aqui, em particular, sempre foi contrário à realização da Copa do Mundo no Brasil. Mas contrário não pelo evento, não pelo ideário do esporte, nem pelo país Eu já sou a favor. sediar. Pois é, mas a minha contrariedade sempre se deu pelo modelo de gestão escolhido, Perfeito. meu amigo. Então, o modelo de gestão se perfez como errado, e isso ficou notório mesmo. Ao longo desses 7 anos, de 2007 até agora, 2014, porque nós já sabíamos que sediaríamos essa Copa há 7 anos. Perfeito. Ou seja, de lá para cá, quantos erros ainda, nos últimos dias recentes, o Itaquerão sediando o segundo jogo, uma semana depois da abertura oficial da Copa, o Itaquerão sediando o segundo jogo e operários trabalhando enquanto o jogo rolava. Quer dizer, isso com 7 anos, a ineficácia do modelo de gestão, não do evento em si. Mas vamos fazer puxar aqui alguns fios da meada para o nosso aluno começar a se organizar na redação que ele vai fazer. É indiscutível, sabíamos que ia ter a Copa desde 2007. Isso é fato. O governo federal, o qual foi, entre aspas, o responsável para ganhar esse direito de ter a Copa em nosso país, chamou em 2008, início de 2009, mais de uma vez, governos municipais e estaduais sentaram à mesa e falaram o seguinte: vocês têm que nos entregar projetos se vocês querem receber nos seus estados e nos seus municípios um jogo da Copa, ou 3 jogos da Copa. A partir desta posição, precisamos do projeto para quê? Para daí pensar na questão do estádio, para pensar em toda a infraestrutura, nos aeroportos, isso é indiscutível. Por quê? Como vivemos numa federação, o governo federal não pode chegar, por exemplo, dentro de Curitiba, dentro de São Paulo, ou em Cuiabá e falar, vou construir aqui um estádio. Ele não tem esse direito, ele tem que chegar pelo modelo federativo que nós temos e questionar o governador e o prefeito desses lugares. E todos concordaram que a coisa funcionaria e seria possível organizar a tempo. Estádio, por exemplo, só vai começar a ser construído nesse país. Todos, sem exceção, todos. Lembre-se que o estádio é responsabilidade de cada estado, de cada município, a partir de 2011. Exatamente. O que me aborreceu sempre nessa questão, Lécio, é o dinheiro público empregado ali. Então, vamos citar o exemplo de Curitiba para quem é de outros estados também. Curitiba é uma das sedes, a sede mais fria dessa Copa, em todos os seus sentidos. Poxa, isso aí foi uma coisa antagônica, mas já depois eu conto a história. Em todos os seus sentidos, mas o curioso Curitiba, ficou bem claro, temos um estádio possível, era a questão de mexer aqui e acolá. Era o mais pronto? Exatamente, e o mais barato, seria o mais barato, mas não ficou.
Agora, o problema é que os organismos, então os órgãos, Prefeitura de Curitiba, à época, e Governo do Estado, à época também, ambos foram coniventes com o repasse de dinheiro público. Então, agora, resta-nos saber, e aí que está sempre foi a minha crítica quanto ao modelo de gestão, o que se vai fazer a partir dessa ingestão, dessa injeção de dinheiro público que foi colocado ali. Criaram para nós, para que o nosso amigo, amiga, concurseiro, concurseira saiba, um chamado potencial construtivo. Veja que expressão bonita, que significa que... eufemismo bonito, né? É para suavizar uma ideia de que você tem um papel que é um papel podre. É um título podre, que ele não vale nada, mas que você tem uma possibilidade de ganhar com isso. Mas isso no campo da hipótese, da probabilidade. Só que nessa brincadeira foram mais de 180 milhões de reais. Enquanto isso, há necessidade nesta cidade aqui, nessa capital, de creches. Há necessidade, sim, e olha, observe o que nós tivemos agora, essa intempérie, essa situação delicada em um dos nossos municípios, então União da Vitória e Rio Negro necessariamente. Então, pegando Paraná e Santa Catarina, você sabe muito bem, conhece muito bem a localidade. Alguma parte desse dinheiro poderia ter sido investido pelo governo do Estado em minorar as coisas por ali. Então não é absurdo dizer que o modelo de gestão está errado, mas conformado com a realização da Copa, eu quero que o nosso amigo ou amiga também saiba que temos um depois. Que depois é esse, Laércio. O depois são os tribunais de contas dos estados e da União fiscalizarem como se deu esse emprego de dinheiro e punir se houve excesso. Vamos olhar em Brasília, por exemplo, o estádio Mané Garrincha, 1 bilhão e 900 milhões para construir um estádio. Alguma coisa não está certa aí. Tem algum erro. Então, alguma coisa. Então, cobrar isso e, ao mesmo tempo, responsabilizar estas pessoas que podem ter lesado o erário e qual o destino de algumas dessas arenas. Ok, isso entraria numa redação como uma introdução? Sem dúvida, Laércio. Primaríamos aqui com o histórico. O histórico sobre o evento Copa do Mundo de Futebol. Que vai começar em 2000. Aliás, começou antes com uma disputa para participar, né? Olharmos para a entidade FIFA, uma entidade rentabilíssima, uma entidade que é rica como federação. Haja alguns esportes menores se tivessem 10% do capital que a FIFA tem. Tem mais federados do que a própria ONU. Sem dúvida, espetacular. Então, uma introdução sobre isso. A importância do Brasil é inegável que o nosso país tem uma importância que é uma cultura do povo, é uma tradição, sim. É gostoso pensar no espírito brasileiro de ufanismo, que nós temos visto em outras seleções agora. E eu confesso a você que eu estou assim com uma enorme dorzinha de cotovelo em relação a colombianos, em relação a chilenos, em relação a costarriquenhos. Enfim, é impressionante o carinho. A Colômbia tem impressionado, é o mesmo amarelo, mas é um amarelo mais vibrante, dá a impressão de que nós estamos na Colômbia assistindo a uma Copa do Mundo. Uma coisa interessante que quando levantou a questão do nosso país, pessoal, faz uma leitura da nossa abertura, que foi muito criticada, que a nossa imprensa, tipo Revista Veja, desceu o sarrafo. Mas quando nós paramos para analisar as outras, não tinha 1% do colorido, sim, da variedade de ritmos, de cores, de gente loira a indígenas carregando alguma coisa. E é o seguinte, pouca gente entendeu uma das maiores revoluções da história da humanidade, estou falando aqui com todo o ufanismo, eu admito, fazer uma bola se movimentar não com um chute, e sim com a força do pensamento. Nicoleles. Isso. Pouca gente entendeu. Nós tivemos o evento. E a própria organização dessa abertura, não se pode esquecer, é da FIFA. Perfeito. Claro que houve um questionamento que muitos carnavalescos brasileiros poderiam ter organizado algo melhor, isso, aquilo, mas é um evento dessa entidade. Sim. É um evento, nós temos que entender que não era algo protagonizado pelo governo federal. E muita gente aproveitou, porque aí sempre você pode politizar. Sobretudo se, e você vai tocar nesse assunto, que é uma das nossas tônicas no transcorrer da conversa, mas sempre é possível politizar. E já se politizou, inclusive, a abertura. Porque o governo federal não presta, o governo federal não sabe o que fazer, o governo federal não é inútil, o governo federal não tem cultura, como se fosse responsabilidade do governo federal esse evento. E não era. Vamos lá, acho que podemos politizar, mas com autoridade, sim, sabendo de quem é a responsabilidade, qual o ponto que a FIFA tem
de responsabilidade, qual o ponto que o governo brasileiro tem. Mas Ou seja, na hora que você, como a pessoa que vai fazer a redação, como o concurseiro ali responsável por elaborar o texto, precisa demonstrar para quem está lendo o seu nível de politização e não apenas trabalhar com um texto, digamos assim, ideológico, mas aquela ideologia despreparada, usar argumentos que não se sustentam diante de uma redação, porque não é só escrever, entre aspas, bem, você tem que ter um argumento de autoridade, uma coisa que a gente tem comentado muito aqui, o professor Mário sempre bate nessa tecla. O teu argumento tem que se sustentar, dividir a responsabilidade de cada uma. Vamos lá, não estamos reclamando 100% da FIFA, não estamos apoiando 100% o governo brasileiro, estamos dizendo que cada um tem a sua responsabilidade e você precisa estar ciente disso, precisa saber encontrar os pontos fracos e bons de cada um do que aconteceu aí para poder argumentar. Sem dúvida. E quando você escolhe, como escolheu muito bem, este título, né, ou essa temática, melhor dizendo, o tema, o título vai se depreender disso, e aqui uma rápida exposição. Tema, título. O tema é o todo, é o assunto, é a ideia que existe e a partir dela nós podemos escolher um título. Então o título se depreende do tema, não é o contrário. Tema é o gerador. Gerou o quê? Um nosso título. tema teve Copa porque existia o cartaz não vai ter Copa. Ou seja, essa foi a Copa de uma questão antagônica, né? Esse cartaz que tanto provocou não vai ter Copa. Isso. Era uma coisa que batia na tecla e isso me incomodava. Eu gosto de futebol, eu queria ver. Nossa, eu queria ver até o Higuaín, que não podia jogar mais, eu queria vê-lo jogando, para ter uma ideia. Mas não veio e estamos aí. Era para a Espanha, que já foi embora. Grandes especialistas, estar na final com o Brasil. No dia que nós estamos gravando, já sabemos a tempo que ela partiu. Já né? foi embora. Adiós, Espanha. Adiós. Infelizmente, eu gostaria que estivesse jogando, mas se foi. Outra coisa, fazer um relato aqui pessoal. Eu vi a abertura da Copa dentro do Brasil, assisti coisas fantásticas, li os jornais, aquele monte de pancadaria, e no dia seguinte saio do país. Justamente no nosso maior adversário, o que forma o maior clássico mundial. Argentina. E eu gostaria, claro que eu posso queimar a língua e repito, estamos gravando, gostaria muito que a final fosse entre Brasil e Argentina, é uma gravação, não dá para, por isso esse chute, talvez ele fique fora, mas vendo lá nos Hermanos, em Buenos Aires, vendo porque eu fui com essa angústia de saber o que eles estavam falando de nós, era só elogios. Então, ver de fora, estar em outro lugar, aqui eu pensei, nossa, que desgraça. Cheguei lá e falei, nossa, que maravilha. Então, a gente tem que aprender a ter filtro nessa hora. Sem e esse dúvida, filtro é difícil, não? O que não impede, Laércio, insisto, a cobrança que se deve ter do brasileiro em relação à aplicação do dinheiro público. Se essa cobrança se deu antes, e aliás nós completamos agora o ciclo também, estamos já falando no inverno brasileiro. Então, no inverno, ou melhor, no finalzinho do outono do ano passado, em 2013, o movimento Passe Livre em São Paulo fez toda uma revolução, entre aspas, quanto à mobilização social e a partir de São Paulo o Brasil ganhou corpo em manifestações. Um ano depois, o que se viu nesse transcurso é que a liberdade de expressão, de as pessoas saírem às ruas, ficou deixada de lado. E o que nós temos visto é uma violência desnecessária, desmedida, é um quebra-quebra, como aconteceu em várias cidades. E isso não é uma manifestação de repúdio à realização da Copa do Mundo. Isso é uma manifestação de repúdio à própria existência. E esse é um caminho do vandalismo, da violência, que deve ser, por toda a sociedade organizada, reprimida. Reprimida no sentido de, não é por aí, vamos reivindicar de que maneira, vamos questionar. Então, e nesse sentido, Léo, quando você coloca no desenvolvimento, eu vejo a influência da mídia poderosa no contexto também. Quanto a ter Copa, a manutenção da Copa, a televisão como meio excepcional, fazendo interesses, inclusive os horários de jogos, né? Porque nós vimos, do ponto de vista da educação física, alguém pode dizer assim, jogos como presenciamos envolvendo Inglaterra e Itália,
à 1 da tarde em Manaus, absurdo isso. Né? Então, vamos Ou ver mesmo que Itália e Costa Rica, porque tinha uma liminar exatamente. tentando... Veja, o Isso, Ministério muito bem Público observado. tentando impor um horário para você... Uma pausa de 2, 3 minutinhos, bom senso. Bom senso, inclusive, para, dentro desse desenvolvimento, detalhes colocados, o spray, que eu não tenho certeza dessa afirmativa, mas sabemos que no Brasil se tornou comum. E dizem alguns que foi invenção de um brasileiro, mesmo cansado de ver a barreira, dando aquele passinho malandro para lá e para cá. E agora você vê na Copa do Mundo o spray sendo utilizado mesmo e a tecnologia na invalidação ou na validação de um gol. Então aí você não pode, no teu desenvolvimento, Laércio, deixar de mencionar a Copa do Mundo como grande evento, mas um evento que começa a se aperfeiçoar. Em que sentido? Já traz um spray, que é um adendo, quer dizer, o árbitro agora não tem só os cartões e o apito, ele carrega no seu cinto, ele carrega aqui um adereço, que é esse spray, e agora ele é avisado por um ponto eletrônico se foi gol ou se não foi gol, imediatamente. Isso aconteceu no jogo Brasil e México. Perfeito. Na bola em que Neymar cabeceou, ficou bem claro. Segundos depois, o árbitro já sabia, não foi gol. A bola ficou pertinho, ficou em cima da linha, mas não entrou, então não foi gol. Então você pode dizer que a influência da mídia, os jornais, as revistas, as rádios e a cobertura da televisão também estão inseridas no gigantismo desse evento, e isso mostra a imagem de um país que se organiza. Bom pensar nisso. Vamos trabalhar com aquela ideia que nós falamos mais de uma vez aqui. Só vamos votar pela 7ª vez consecutiva. Então, estamos aprendendo a nos organizar em votações, a grandes eventos, e a questão da Copa foi o grande teste para nosso país. Eu quero que vocês deem uma olhadinha, vou mostrar aqui enquanto o professor Mário organiza, Folha de São Paulo, tá? Veja a data, deixa eu até pôr os óculos aqui, dia 20 de julho, justo o dia que nós estamos gravando, aqui está dia 20 de julho, Folha de São Paulo, não vou mostrar inteiro por causa do zoom que eu dei, está lá, para gringo ver, 2 pontos, o fim do mundo não veio. Justamente, várias agências, como o New York Times, ok? O The Guardian, o Telegraph, estão todos aqui em azul, a agência Reuters, e assim vai, todas elas trabalhando com a ideia de como nós mesmos, nós brasileiros, fomos duros em criticarmos. Engraçado, fomos duros na crítica, mas quando deveríamos fazer a coisa funcionar, fomos na hora errada. Em detalhe, né, falando isso, Lécio, eu me lembrava de que alguns que reclamam dos aproveitadores, esses que podem ter desviado recursos, quando tiveram no seu microespaço de vida, também fizeram a mesma coisa. Vamos lembrar dos estacionamentos? Nós vimos locais, por exemplo, então falando sobre Curitiba, sobre essa ótica, o preço do período de 6 horas no estacionamento, próximo à Arena da Baixada, o estádio do Atlético, sede da Copa do Mundo aqui em Curitiba, preço normal do estacionamento, R$20. Durante os jogos, simplesmente os donos dos estacionamentos majoravam ao bel prazer e por conta própria e colocavam a R$50. Aí o PROCON foi chamado e atuou. Atuou sim, fazendo o quê? Coibindo e multando, porque um preço abusivo. Preço abusivo. Então, nessa hora, exatamente nessa hora você diz assim, puxa, mas se corrompe no macro, mas se corrompe no micro. Então, será que isso não é endêmico? Perfeito. Isso também pode permear. Então, isso vai estar no desenvolvimento ou na conclusão? No desenvolvimento. Eu posso entrar nesse viés, Laércio. A opção de eu escrever um texto sobre a realização da Copa, a influência dos meios de comunicação, enfim, como se deu a participação popular, eu posso reunir no desenvolvimento, mas também dependerá do viés que eu escolher. Se é um viés mais crítico em realização à Copa do Mundo, mesmo existindo, ou um viés mais elogioso em relação à Copa do Mundo. Posso seguir os dois, desde que eu tenha fundamento. E daí eu vou chegar à conclusão, o nosso desfecho, e nessa conclusão, se, por exemplo, o candidato que está nos assistindo agora é participante desses 8.700.000 indivíduos do Exame Nacional, inscritos no Enem, por diversos motivos você se inscreveu,
Na conclusão, para o Enem, hipoteticamente, você aqui precisa fazer uma proposta de intervenção. Intervenção, então, em que? Na realização da Copa? Não, ela aconteceu, não. Intervenção no sentido de o que fazer depois da Copa do Mundo para que o dinheiro público que foi investido, não deveria ter sido, seja de alguma forma retornado à sociedade. Quer dizer, é uma maneira de você consertar. Agora, se é um concurso para uma instituição, para uma faculdade, não precisamos de uma proposta de intervenção, mas um fechamento que corrobore a tua tese. Por exemplo, ou um exemplo para ele fechar, um a favor e um contra. Como então, é que nós faríamos? rapidamente, não, a favor, na conclusão, a importância disso para o desenvolvimento do sentido nacionalista, para a demonstração de que o Brasil é um país organizado e pode, inclusive, fazer daqui a 2 anos uma Olimpíada, não é possível. Tem capacidade? Tem capacidade, desde que se cobre mais ainda da gestão pública, que agora é localizada, é só Rio de Janeiro, dá para cobrar mais, sem dúvida perfeito. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se fosse negativamente, lamentar que, embora esse evento tenha sido tão valioso, a gestão pública foi temerária e essa deve ser condenada, retirada para servir como exemplo para que em outros eventos futuros nós não cometamos os mesmos erros. Ou seja, perdemos turistas que poderiam trazer mais divisas. Mais divisas, né? exatamente. E outros turistas que viriam com a propaganda do que aqueles que vieram Agora, aqui. atendemos bem os aeroportos? Sim, estamos Aliás, cientes disso. eu voei várias vezes nesses dias, eu nunca vi, eu cheguei antes e saiu antes do que tinha que sair e cheguei antes. Eu falei, meu Deus. Tá diferente. Então, tá diferente. Por isso que eu falei que a questão o caos, antagônica... então, o caos que você trouxe, esse tema, o caos Por não isso que apareceu. o New York Times está tirando sarro na nossa cara. Vocês ou cobraram na hora errada, Sim. ou estão reclamando de Ou barriga estão cheia. exagerados. É o sentido de cobrança mesmo, né? E aí dizemos, é a cobrança, mas eu vejo isso como algo bom, Lércio. Quanto mais Perfeito. nós formos críticos, quanto mais nós não desculparmos as falhas dos agentes governamentais, mais politizados seremos e na hora da urna. Agora, em outubro, aí o teu voto será consistente, mas não só votar e abandonar, é votar e durante os próximos 4 anos cobrar. Perfeito. Rapaziada, é isso que deve acontecer. Fique munido de argumentos, seja qual for a linha que você venha seguir, elogiar ou criticar, mas faça isso com argumentos, com certeza você vai se dar bem na sua redação, vai passar no seu concurso. Grande abraço, até o próximo. Obrigado, Lércio. Até a próxima. Valeu. Até mais.